Aleluia, glória a Deus. Sexta-feira de acesso às portas, estamos aqui para declarar acesso, caminho, entrada, acesso a essa dimensão espiritual. Nessa semana, falando do Espírito derramado, que luta por Sião. O que é esse Espírito derramado? É a capacitação que vem do alto, é a unção do Senhor, como está em 1 João 2,27, que te ensina todas as coisas. E você não precisa que ninguém te ensine nada. Isso não é uma soberba, mas é uma soberania do Espírito que habita em você. Claro que o Senhor, Ele usa várias pessoas para te ensinar, é claro, mas tudo é pelo Espírito e não por uma capacitação humana. E essa unção, ela é verdadeira. Glória a Deus por essa unção verdadeira que te ensina e que luta por Sião, que é a nossa conexão Naftali. Naftali significa em hebraico minha luta. Ele foi o sexto filho de Jacó, lembrando que Jacó teve 12 filhos homens. Esses 12 filhos, eles formaram as 12 tribos de Israel, onde cada tribo tinha um príncipe, né, um chefe. Esse que é Jacó, que se transforma em Israel, que significa príncipe de Deus, já vou falar sobre isso também, mas entendendo esse contexto de que esse sexto filho, Naftali, minha luta, é o 6 do homem, porque temos uma luta travada, a nossa natureza carnal, o nosso ego, mas temos no Senhor uma obra completa. O sexto filho foi o segundo de Bila e foi também para Raquel, um dos filhos de Raquel. Tempo, ela ainda não tinha engravidado de José e nem de Benjamim. Então ela na sua esterilidade, ela entregou a sua serva, Bila, para gerar de Jacó e ela ter a alegria de ter os filhos de Bila para ela. Então, na verdade, Naftali é como o filho de Raquel. Raquel tem o sexto filho. Ela tem também os dois últimos, que são José e Benjamim, sendo que Benjamim é o 12º. Então, ela tem o 6 e ela tem o 12. Ainda que Lia tivesse 6 filhos, ela não tinha o sexto e também não tinha o último. Então vemos aí em Raquel uma obra que se completa. E glória a Deus, porque a nossa luta, ela precisa ser completa. Nós travamos uma luta do nosso ego. Quando você lê o texto em Gênesis 32, que fala sobre a luta de Jacó no Val de Jaboque, o que era aquilo? Senão o Jacó sendo esvaziado do seu ego. Ele nasce e ele está preso aí ao calcanhar de Esaú. Na sua trajetória, ele recebe a bênção de Esaú, sai fugido da casa dele, sai fugido depois da casa de Labão com as suas esposas e os seus filhos. E nesses caminhos que não são caminhos porque são fugas, o Senhor dá experiências trazendo ele sempre de volta para a realidade, para a verdadeira unção que ensina todas as coisas. E quando ele pensa em fugir de novo, que seria a terceira fuga, ele está diante de Esaú, vai encontrar Esaú, depois de anos sem falar com Esaú, mais de 20 anos, e ele precisa ter uma marca com o Senhor. Então quem encontra Esaú não é mais Jacó que saiu fugido, mas aquele que não fugiu mais, que é o Israel, o príncipe de Deus. Porque o príncipe não foge da guerra, o príncipe não foge da luta. Lembrei até agora do hino nacional aqui. E glória a Deus, porque o príncipe é aquele que é soberano, ele não sai morrendo de medo, querendo salvar sua própria vida, isso é autopreservação. Então nesse momento, Jacó ele é transformado e ele prevalece naquela luta com o anjo. Ele está lutando com Deus, não contra Deus. Quem é que ganhou aquela luta? Aquela noite inteira que ele luta e amanhece, um novo dia, é uma nova pessoa, porque é a noite que foi vencida e o novo dia que anunciou agora uma nova identidade, que agora Jacó não é mais Jacó, é Israel, príncipe de Deus. Esse príncipe é aquele que reinou, é aquele que lutou como um príncipe. É sobre Jacó ter perseverado, em não ter fugido, ele não fugiu da luta. E quem venceu nele foi o próprio Deus. O Senhor prevalece. O Senhor prevalece com a sua vitória e somos vitoriosos porque estamos nele. E como que somos vitoriosos? Quando perdemos, olha que engraçado, Jacó, ele saiu machucado na sua coxa, não é verdade? Assim machucado, mancando, ele não poderia fugir da luta, fugir diante de Esaú, porque ele não tinha mais uma condição física para isso. Só que a verdade é que ele não saiu como um perdedor, mas como um vitorioso. Quando você perde diante desse cenário que o inimigo coloca e você abre mão e você renuncia, o teu ego, a tua vontade, a tua fuga, a tua autopreservação, essa é a tua vitória. Quando você abre mão de uma vitória humana, carnal,
você então recebe a vitória que vem do Senhor. Você reconhece a tua incapacidade para então provar da capacidade do Senhor. E foi isso, o Senhor prevaleceu em Jacó. E Jacó deixou de ser Jacó para ser Israel. Esse é o pai de Naftali. Esse é o pai das 12 tribos. Só um príncipe pode gerar 12 príncipes. Essa é a marca poderosa de Jacó. E vemos também que essas 12 tribos, olha o que Jacó gerou, o que Israel gerou. Porque a nova Jerusalém, Sião está dentro de Israel, né? Falando agora geograficamente. E as 12 tribos, elas são as nomeações das 12 portas da nova Jerusalém. Então, Naftali é uma porta. E hoje, falando de acesso à porta, eu quero te falar sobre esse acesso a uma luta que não é uma luta terrena, e senti que eu lucrei aqui, ganhei um pouquinho ali, me preservei, né? Isso não é vitória. Isso é miséria. Mas quando você luta as lutas do Senhor, você está num outro nível, que é a região celestial, que é o lugar mais alto. Isso é a nossa marca. Esse é o acesso de hoje, para que você seja uma referência para as novas gerações. Irmãos, a marca da transformação de Jacó para Israel é justamente essa marca de alguém que pode reinar e pode gerar aqueles que reinam. Porque o reino de Deus é isso. Sabe o que está acontecendo agora? Os reis do reino de Deus, porque Jesus é o rei dos reis. Os reis estão sendo trabalhados, os vencedores, para poder reinar com o Senhor. Então esse trabalhar é a renúncia. É quando você dispõe a tua vida para servir ao Senhor e você não está mais preocupado em preservar nada, mas em entregar tudo, em ser provado e aprovado. Sabe que os nossos sofrimentos, se eu perguntar para você aí, que você quer uma luta, tá afim de uma luta hoje, acordou disposto, tá com ânimo resoluto, ai não, por favor, né? Ai, hoje não, hoje é sexta-feira, ai, hoje eu quero descansar, final de semana, olha, eu não faço nenhum mal para ninguém, ninguém faz nenhum mal para mim. Ficamos nesse engano de uma neutralidade que não existe, porque você tem um espírito, isso já basta para você não ser neutro. Então não existe neutralidade. Existe um lugar que você ocupa. E a nossa guerra, a guerra na terra é a ocupação dessa terra, onde você vai ocupar. O Senhor nos dá a terra para ser ocupada. A terra estava sem forma e vazia no início, mas houve ali a queda de Satanás. Qual foi a queda de Lúcifer que trouxe essa grande destruição? Justamente o ego dele. E é justamente aonde nós vencemos o inimigo e damos testemunho a favor do Senhor, da volta de Jesus, quando nós negamos o nosso ego, a nossa vontade, a nossa alma latente. Então essa é a nossa guerra. Então o Senhor criou o homem para ocupar a terra. A queda do homem gera a necessidade desse testemunho, de você se esvaziar. Aí vem Jesus, o último Adão, completamente esvaziado de qualquer ego, vontade humana, simplesmente estabelecido numa única coisa, fazer a vontade do Pai. Em nome de Jesus, que essa conexão Naftali conecte o teu espírito, para que você seja um lutador, um vencedor e uma referência muito forte para essa nova geração. Por que a nova geração? Quem entrou na Terra Prometida? Na terra que o Senhor prometeu, a terra da conquista, a nova geração entrou. Aqueles que não tinham referência nenhuma de Egito, que não tinha referência de escravidão. Não existe você ocupar um novo sendo velho. Velho nos teus conceitos, velho no teu posicionamento, querendo validar coisas culturais, coisas aparentes, sendo velha criatura. O velho homem não tem lugar na Terra Prometida. Mas a nova geração entra. Aqueles que nasceram no caminho. E glória a Deus, hoje nós seremos capacitados como príncipes para sermos referências, uma referência para o povo, referência até que todos se mobilizem. Essa é a marca de Naftali, de se tornar uma referência daqueles que estão com o ânimo disposto para a guerra. Eles sempre estavam ali com prontidão para guerrear. E que nós estejamos com prontidão para guerrear. Sabe quem entrou na Terra Prometida? Josué e Caleb foram os únicos. Por quê? Porque eles não envelheceram no deserto, porque eles não envelheceram diante da promessa, porque eles acreditaram. Eram 12 espias, voltam os 12, Josué e Caleb têm um relatório positivo a respeito da promessa, porque sabe que quem prometeu é fiel para cumprir. Os 10 ficam completamente enganados pelos gigantes que enxergaram, pelos desafios, ficaram com medo da guerra que tinha que ser travada. E não focaram no Deus da guerra que travou essa guerra. E que justamente o testemunho é guerrear essa guerra, porque é uma guerra do Senhor e ele vai prevalecer. Fazia parte desses 10 Naftali? Fazia. Mas o Senhor reverte esse cenário. Eu quero ler o Salmo 68 que diz assim: celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim,
que domina sobre eles, os príncipes de Judá com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. O teu Deus ordenou a tua força. Fortalece, ó Deus, o que já fizeste para nós. Olha que... Ai, meu Deus, ler Salmos é maravilhoso, né? Aliás, a palavra do Senhor, né? Rica de palavras tão profundas, né? E aqui ele está contando no Salmo 68 a história do Êxodo, né? Até a conquista da Terra Prometida. E aqui ele fala, o pequeno Benjamim domina, o último domina. E ele fala que os príncipes de Judá, no seu ajuntamento com os príncipes de Zebulon e Naftali, aqui nós vemos uma aliança. Caleb era de Judá. E os espias, quando um deles era um príncipe de Naftali, da tribo de Naftali, ele não acreditou e não esteve em aliança com Judá, que era Caleb. Mas aqui nós vemos que existe uma mudança, uma reversão. Aqui ele faz aliança. Judá é o leão, a marca de Naftali, a corça. E essa figura desses animais, do reino animal, é a marca de que ambos estão nesse reino e são animais que têm características próprias, mas que estão em aliança. Aquele que reina, aquele que governa, porque os reis vieram de Judá. E a marca da corça, a marca daquele que tem os pés firmes, que tem agilidade, que são os guerreiros de Naftali. E glória a Deus, porque o rei precisa dos seus guerreiros para prevalecer. A aliança nos fortalece. E aqui o salmista fala, e esse salmista aqui é Davi, ele fala, o teu Deus ordenou a tua força. Fortalece, ó Deus, o que já fizeste para nós. Aleluia. Que sejamos fortalecidos naquilo que o Senhor já fez em nós. Senhor, se você acordou hoje meio cansado, murmurou o dia inteiro, ficou estressado com isso, com aquilo, é a marca do que nós vivemos terrenamente. O Senhor te renova nesse dia para te trazer consciência do que você tem que entregar. Ainda há tempo de você entregar o testemunho dessa sexta-feira, desse dia, desse tempo que você está assistindo essa ministração, que você entregue esse testemunho de reverter aquilo que você viveu hoje. Peça perdão, entre em aliança. Eu tenho a palavra do Senhor, estou aqui ouvindo uma palavra de guerra. Como é que eu vou ficar enfraquecido, me sentindo vitimizado, quando o Senhor me coloca como um personagem que vai transformar tudo, não por aquilo que eu sou, mas pelo Deus que eu carrego, pelo eu sou em mim, aquele que é, aquele que não muda jamais. E aleluia, porque essa marca das tribos, uma marca muito forte na ocupação da Terra Prometida, porque todos lutavam pela porção de cada um. Isso é a marca do corpo. Todos lutam pela porção de cada um. A terra foi dividida, né? Cada um ia ter sua ocupação e todos iam lutar para guerrear por aquela terra, por aquilo que o Senhor tinha prometido. E corpo é isso. Nós todos lutamos pela porção de cada parte. Aleluia. Irmãos, a nova geração entrou e eu quero te falar de 4 passos do que são referência, daqueles que são referência de uma mobilização para a nova geração. Esses 4 passos é justamente essa mobilização, é o avanço, de não ficar paralisado por nada. A paralisia, ela é do medo, o medo paralisa. Mas quando você tem convicção, quando você crê na palavra, você avança pela palavra. Tendo caminho, não tendo caminho, a palavra é o chão que eu vou pisar. Primeira coisa, você vai ter a mobilização para não ficar preso no medo do gigante, né? O medo que paralisa. E a vergonha do passado, porque você vai possuir os lugares altos. Lá em Juízes 5:18, na Terra Prometida, quando houve uma convocação muito forte da profetisa Débora, a palavra do Senhor fala aqui no versículo 18 de Juízes 5. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Sabe, irmãos, que até a terra, né, o espaço de Naftali é um lugar alto. E aqui eles lutaram no lugar alto. Aqueles que tiveram medo do gigante, porque um príncipe de Naftali esteve na Terra Prometida antes de ocupá-la, espiando aquela terra e falou, não dá para possuir. Tem gigantes nessa terra. Você lê esse texto em Números 13, tem mais tanta riqueza em Números 14. E eles não puderam acreditar porque viram o gigante. Mas aqui o Senhor reverte. Aqueles que tinham medo daquela altura do gigante, agora eles estão lutando aonde? No lugar alto. Porque estão em aliança. Porque entenderam a convocação. São aqueles que respondem a essa convocação. Eles respondem com o exército, respondem e vão para essa guerra. E aqui fala que eles expuseram a sua vida à morte. Quem está disposto a morrer é quem de fato vive pela realidade, vive pela verdadeira guerra. E glória a Deus, porque não tem mais medo do gigante. Tem a realidade do Espírito que eu estou nos lugares altos lutando a minha guerra. Eu não estou na minha limitação humana. O Senhor me transportou para o lugar que é o meu espírito. Aleluia. Em segundo lugar, a mobilização poderosa aqui, porque Jesus é aquele que iria percorrer
as terras de Zebulon e de Naftali. Olha que loucura! Jesus, uma terra desprezível, a terra de Naftali e Zebulon, aonde o Senhor tem a sua base ministerial, aonde o Senhor percorre toda a terra, as terras de Zebulon e de Naftali. Isso está em Isaías 9:1, Mateus 4 também fala isso, e fala assim, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. Aleluia! Enobreceu junto ao caminho do mar. O que enobreceu aquela terra? Quem pisou naquela terra? Quem ocupou as terras de Naftali e Zebulon? O próprio Cristo. O Senhor Jesus, com seus pés tão formosos, anunciando as boas novas, ele pisou nessa terra. E o que é isso, senão essa mobilização e esse avanço de aliança com Judá, a corça com o leão, aleluia, Naftali com Jesus, com Judá, a tribo dos reis, uma aliança, uma guerra que foi travada no mundo espiritual, travada por essa realidade espiritual. Em Mateus 10, 34 a 39, você pode ler e fala aqui, não pensem que eu vim trazer paz à terra. Quem está falando isso? A própria paz está falando isso, porque Jesus é a paz. E ele fala, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Espada é a palavra. Sabe por quê? Ele veio trazer guerra. E aqui fala, eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha, a sua mãe, a nora, a sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Por que isso acontece? Mostrando mesmo o rompimento de vínculos afetivos por aquilo que você acredita. E essa espada, para que você não viva uma vida emotiva, aprisionado por esses sentimentos, mais livre pela realidade do que você faz parte, que é a família da fé, e que toda a tua família de sangue faça parte dessa família da fé, e que todos, por causa da espada, possam discernir os sentimentos, a motivação do coração e servir ao Senhor. O inimigo não suporta alguém posicionado, alguém com rosto de guerra, com face de leão, disposto a guerrear, disposto a ir até o fim, porque não é sobre uma força humana. Quantas vezes eu falei essa palavra pensando assim, nossa, eu sou forte, eu vou, eu faço, aconteço. Não, não é nada sobre mim. É sobre o Espírito que está em mim. E esse Espírito me leva, esse Espírito faz com que tudo aconteça. E glória a Deus, é Ele que coloca a presa nas nossas mãos. É Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos coroa de glória. Tudo é o Senhor, porque vem dEle e volta para Ele. Aleluia, que você tenha essa mobilização. Quero falar da terceira mobilização aqui. Você é capaz de liderar a guerra com 1000 capitães e com Zebulon na sua herança com ânimo resoluto. 1 Crônicas 12, 33 a 34 fala de Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000 ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem uma batalha e não eram de coração dobre, e de Naftali 1000 capitães e com eles 37.000 com escudo e lança. Zebulon e Naftali sempre dispostos nessa guerra, né? Naftali está aqui com os seus capitães, 1000 capitães. Olha isso, eles estavam com escudo e com lança. Eles estão dispostos a guerrear, mas estão protegidos. Somos defensores, defensores de Sião, defensores da palavra, defensores da verdade. E aqui, nesse contexto, é Davi que ia ocupar o trono, ia reinar em Hebrom. E ele fala, quem é por mim, quem está em aliança comigo, vem para cá. Ele chama para essa aliança. E Naftali tem essa disposição. Naftali se dispõe com as armas, com o escudo, com as lanças. Ele se dispõe também com provisões. Eles passam 3 dias festejando a vitória, porque Davi é a marca do verdadeiro rei. Davi é a marca de Jesus. E glória a Deus porque somos provedores dessa grande celebração. Em nome de Jesus, nós vamos celebrar o verdadeiro rei porque fazemos parte de um reino verdadeiro. Em quarto lugar, você tem a mobilização para completar o todo. Olha, melhor do que começar é terminar, o que diz a palavra. E como eu falei no início, o 6º filho, que é Naftali, é como um filho de Raquel, né? Porque é o filho da sua serva. O último filho é Benjamim. E o 6º, que é a marca do homem, a guerra interior, a guerra da própria vontade, porque Raquel queria muito ter um filho, de qualquer jeito, não é verdade? Mas o Senhor dá a graça para que ela possa gerar 2 filhos, e o último filho, que é Benjamim, que seria Benoni, o filho de uma dor, ele é filho da mão direita, ele é filho da felicidade. Aleluia, porque é a continuidade do Senhor. E então, ele é o último, a última tribo do príncipe Israel,
é Benjamim, e ela completa aí os filhos de Israel. E glória a Deus, irmãos, porque esses filhos compõem os príncipes que se apresentavam na guerra. São aqueles que são chefes, são cabeças, são líderes e não recuam por nada. A marca forte de Naftali é essa marca de guerra, minha luta. E que você entenda hoje que a tua luta não é tua, ela é a luta do Senhor. Ele vai prevalecer nessa guerra. E é o Senhor que te faz mobilizar. E você sendo esse mobilizador, você garante as novas gerações. Você vai orar pelas novas gerações. Os teus filhos vão ser príncipes do Senhor, porque você também guerreia como um príncipe. Ensina o teu filho a orar, ensina o teu filho a ler a Bíblia, porque isso é lança e escudo. Ensina o teu filho a ser habilidoso, a ter as mãos habilitadas e habilidosas para essa guerra e não se perder com nada. Ah, Senhor, eu consagro essa nova geração ao Senhor. Os nossos filhos são as flechas que vão mais longe, essas flechas da nossa guerra, no nosso arco, Senhor, que nós estamos, Senhor, apontando para o verdadeiro alvo, que é o Senhor. Em nome de Jesus, irmão, que o Senhor te dê esse espírito de mobilização hoje, esse espírito de guerra, essa força que vem do alto, para que você não pare por nada. Você pode consagrar a tua oferta, a nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com, e isso também faz parte da guerra. Nós estamos em guerra, estamos guerreando por Sião. A nossa guerra não é terrena, a nossa guerra é espiritual. E toda vez que nós consagramos o recurso dessa terra ao Senhor, nós tornamos esse recurso espiritual e damos a ele o significado de eterno, porque tudo que colocamos no altar continua. Em nome de Jesus. Estamos em Sião. Sião estão as nossas origens, Sião é nosso destino, Sião é a nossa verdade. Shalom. Pai amado, Pai querido, vim te agradecer, Pai, pelo dia de hoje. Vim te agradecer pelo acesso que o Senhor nos permitiu ter, Pai, no dia de hoje. Quero te agradecer, Pai, pelas idas, pelas vindas, pelos relacionamentos, Pai. Quero te agradecer, Pai, por esse acesso que Tu tem nos dado, Pai, a todos os dias, em todos os momentos. Te agradecer, Paizinho querido, pelo despertar do dia de hoje, pelo despertar de cada irmão, Pai, pelo que o Senhor proporcionou nesse dia, pelo que o Senhor vai proporcionar para todos nós, pelo futuro que o Senhor tem guardado, pelas Tuas promessas. Agradecemos, Senhor Deus, pelos Seus acessos, pelas portas que nos capacitam, Senhor Deus, pelas portas que se abrem, pelas portas que se fecham. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque Tu nos tornaste, Pai, príncipes, herdeiros, filhos. Quero te agradecer, Paizinho querido, te agradecer pelo Teu movimento, pela Tua ação. Quero agradecer pela Tua mão que cuida de cada família aqui representada. Pai, que cuida de cada sacerdote que aqui está, ouvindo a oração, de joelhos dobrados, Senhor Deus, de joelhos dobrados, Paizinho, pedindo a Ti a Tua presença a cada momento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos torna referência, o Senhor nos torna direção, o Senhor nos torna, Senhor Deus, a referência que esse povo precisa, que os necessitados precisam, que essas almas falidas, Senhor, almas que têm sentimentos de solidão, sentimentos de suicídio, sentimentos, Senhor, de desespero, sentimentos que os fazem não ter direção, Senhor Deus. Eu te agradeço, Paizinho querido, Paizinho, eu te agradeço porque Tu tem nos revestido, Tu tem nos enchido com Teu azeite para ser referência para essas pessoas, referência para os necessitados. Dai-nos as palavras corretas, Paizinho querido. Dai-nos as palavras corretas nos momentos de necessidade. Que não seja o nosso coração cheio de nós mesmos, Pai, mas que seja cheio de Ti, Senhor Deus. Ou inflama, Senhor Deus, essas palavras no nosso coração. Municia, Senhor Deus, os nossos sentimentos. Senhor Deus, os nossos olhos, tudo que vemos, falamos, ouvimos, Senhor Deus, os caminhos em que nossos pés tocam, Pai querido, o caminho que nossos pés tocam, decorrente do Teu propósito. Ajuda-nos, Pai, pela mobilização desse povo, Senhor Deus, pelas essas lideranças, meu Pai querido, pelas lideranças que estão, Senhor, tomando conta desse país, do bairro, das ruas, Senhor Deus, cada administração, meu Paizinho querido, professores das escolas, seguranças, motoristas,
todos os profissionais, Senhor Deus, todos os profissionais que nos relacionamos. Senhor, derrama teu azeite de sabedoria, de discernimento, principalmente esses que cuidam das crianças, os que têm os ministérios para cuidar de crianças, de pessoas, dos desabrigados, pessoas da rua, Pai. Ô, Pai, dá, Senhor Deus, dá uma direção, dá ferramentas para os teus filhos para tirarem essas almas sofridas desses lugares, Pai. Ô, Senhor Deus, os mendigos, Pai, os transeuntes, os que pedem, Pai, esses que estão com a alma abalada, com o corpo destruído, dilacerado pelo inimigo. Ajuda, Senhor Deus, a termos ferramentas, condições, Senhor Deus, nos ajuda a visualizar, Pai, nos ajuda a visualizar, Pai, a saída para essas pessoas, Pai. Nos ajuda a ter as palavras corretas, as palavras de discernimento, de direção. Oh, Pai, cuida dos ministérios, Pai. Cada ministério que conhecemos, Pai. Cada pessoa que trabalha, Pai, necessita sim da Tua orientação. Dos ministérios que eu conheço, Pai, de capelania, de todos, Senhor Deus, que cuidam dos idosos, dos que cuidam dos desabrigados, dos líderes, Pai, das congregações, dos grupos, Pai, de oração. Pai, leva teu anjo, Pai, com espada de fogo, Pai, para proteger essas pessoas. Teu azeite, a tua unção, não, Senhor Deus, não deixa que eles fiquem desmotivados, Pai. Ajuda eles com teu azeite, Pai. Aqui, Senhor Deus, ó Senhor Jesus, tu viu tantas coisas aqui quando estava presente conosco, sofreu na nossa carne, sentiu todas as preocupações, desesperos, sentiu também, foi responsável por cada milagre através da tua presença. Então nos preenche, nos deixa como pequenos cristos, nos ajuda, Espírito Santo, lá dentro de nossos corações nessa noite. Por favor, nesse dia, nessa tarde, aonde estivermos, caminha os nossos caminhos conosco, nos ajuda porque precisamos trabalhar essas gerações, precisamos cuidar dessas famílias, precisamos cuidar desses pais, desses filhos, desses avós. Senhor, nos ajuda com teu discernimento, nos ajuda com discernimento para formar esse exército para abalar essas estruturas infernais que estão cegando as crianças, os adolescentes, cegando com essas mídias, celulares, tudo isso, Senhor Deus, nos ajuda a ter uma estratégia, Pai, uma estratégia para cuidar desses ministérios. Revigora cada um, enche cada um com a tua chama, enche cada um com o teu azeite, Pai. Renova-nos, Senhor Deus. Precisamos da tua presença cada vez mais, Paizinho, em nossos corações. Nos ajuda com nossa casa, seja coberto com teu sangue o umbral de nossas portas. Repreende, nos ajuda a organizar os lares, nos ajuda a tirar toda a sujeira, toda a bagunça, Pai. Pai, todo sentimento de depressão, toda ansiedade, Senhor Deus, que caia por terra agora em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, com esse propósito. Nos ajuda, Paizinho querido. É que eu te peço e te agradeço demais pela nossa vida, pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Minha paz, minha alegria, todas as minhas fontes estão em ti. Meu amor, minha companhia, todas as minhas fontes estão em ti. Como viver sem ouvir o som da sua voz? Pois em nenhum outro lugar encontro alimento. Não me deixe esquecer que quando estamos a sós, tudo mais pode esperar. É o nosso momento. Vem sobre mim e traz o descanso. Espírito Santo,
sede, o rio a encontrou. Eu deixei minha cidade pra estar perto das fontes, em meia escuridão. Será que existe alguém com óleo pra o seguir? Pois a qualquer hora ele vem. Como viver sem ouvir o som da sua voz? Pois em nenhum outro lugar encontro alimento. E não me deixe esquecer que quando estamos a sós, tudo mais pode esperar. Oh, vem sobre mim e traz o descanso, Espírito Santo, cubra-me. Vem sobre mim e traz o descanso, Espírito Santo. Aquele que tem fome, vem a mim, minha carne é verdadeira comida. Aquele que tem sede, vem a mim, pois meu sangue é vida. Aquele que tem fome, vem a mim, minha carne é verdadeira comida. Aquele que tem sede, vem a mim, pois meu sangue é vida. Oh, vem sobre mim e traz o descanso, Espírito Santo, cubra-me. Cubra-me. Abram os portões, abram os portões, pra que entre o Rei da Glória. Abram os portões, dele é o céu, dele é o mar. Dele é a terra e o que nela há. Quem é esse? Quem é esse? Oh, as montanhas se escondem.
na escuridão. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória, que pra sempre vai reinar em justiça, governar o seu povo. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Oh, Senhor Jesus, Tu és o Rei da glória. Ele é santo. Ele é Rei. Tu és digno pra sempre. Amém. Ele é santo. Ele é Rei. Tu és digno pra sempre. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem aberto realmente os portais para nós. Tem nos colocado escondido nas regiões celestiais. Em Ti, Jesus, e nós temos acesso a toda essa vitória, Senhor, contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós colocamos bênçãos revestidos pelo Teu sangue, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Porque nós acessamos, Pai, aquilo que é a nossa identidade, a nossa filiação no Senhor. E nenhum espírito maligno, Senhor, se colocará como barreira, como obstáculo, Senhor, para tudo aquilo que é os frutos do Teu reino. Nós Te louvamos, Pai. Nós Te agradecemos. Ele é santo. Ele é Rei. Tu és digno pra sempre. Amém. Ele é santo. Ele é Rei. Tu és digno pra sempre. Amém.